Um problema cada vez mais comum que eu tenho notado é que as pessoas entram na internet, começam a consumir conteúdo de autoaprimoramento, desenvolvimento pessoal, se empolgam, acham que vão mudar radicalmente de vida, abrir negócios, mudar de carreira, sair do país e de repente ficam frustradas, porque não conseguem colocar aquilo em prática. Elas têm muitas ideias, muitos planos, ideais altíssimos e a ação não corresponde a esse ideal. E essa frustração, o problema não é apenas o sofrimento imediato, mas que ela muitas vezes é o começo de um ciclo de autoacusação, de se depreciar, de achar que a pessoa não é boa o suficiente, e algumas pessoas começam a achar que talvez não mereçam nunca ter isso, que talvez o sucesso, uma vida boa, não é para elas. E aí começa um processo pior ainda, que é o processo do ressentimento, como se o mundo fosse mal e estivesse negando ela algumas coisas de muito boa e de muito valiosa. E, por incrível que pareça, essas três etapas estão conectadas. A busca de um ideal muito alto, a frustração por não conseguir esse ideal e a autoacusação, e, por fim, o ressentimento, quando a pessoa começa a atacar o próprio ideal e achar que tem algo de mal na própria realidade. Esse ciclo é extremamente prejudicial, certo? Ele aparentemente começa com algo bom, mas já tem ali a semente de algo ruim, e ele pode realmente derrubar as pessoas, impedir as pessoas de viverem vidas com sentido, vidas positivas e que gerem valor para as pessoas ao redor dela. E nesse vídeo eu vou explicar para você por que isso acontece e principalmente passar para você uma ferramenta que você pode e deve usar já hoje para evitar cair nesses ciclos de autoacusação. E isso não é o que você tem que se preocupar apenas agora, né? Talvez você pense, mas esses são casos muito graves, mas você vai ver que a gente cai com muita frequência e muita facilidade nessas narrativas negativas. E a gente não pode deixar elas vencerem a gente, certo? É uma espécie de rotina de higiene mental que todos nós temos que ter. É uma ferramenta que eu uso, eu vou mostrar para você como eu uso isso ainda hoje em dia. E a gente tem que sempre estar usando isso para empurrar esse discurso da autoacusação para longe da gente, certo? Eu vou explicar como isso acontece, como você pode usar essa ferramenta ainda hoje, para você no final do vídeo já sair fortalecido contra isso. E uma breve apresentação, para caso você, por acaso, seja o primeiro vídeo que você esteja vendo o meu, talvez você não me conheça ainda, meu nome é Lucas Mafaldo, e eu ajudo as pessoas a terem mais capacidade de executar, fortalecer sua personalidade, para poderem tomar decisões melhores, construir vidas com sentidos, aumentar sua competência e colocar seus planos, seus projetos em prática. Eu fui psicólogo, trabalhei muitos anos como psicólogo, depois virei professor universitário, dei aula de filosofia durante muitos anos também, e depois imigrei para o Canadá. E quando eu cheguei aqui no Canadá, eu fiz uma transição de carreira e comecei a trabalhar no governo canadense, e hoje eu sou gestor do governo canadense. E hoje eu estou tentando sintetizar isso que alguns de vocês já conhecem, já me viram falar várias vezes sobre isso, que eu chamo de abordagem concreta, que é utilizar princípios da filosofia clássica, da psicologia contemporânea e práticas de experiência de gestão, conhecimento tácito que nasce ali na execução de projetos, e sintetizar tudo isso uma série de ferramentas para ajudar as pessoas a levarem vidas melhores. E esse vídeo é um exemplo do que eu faço, é um exemplo do que eu tenho feito para ajudar as pessoas, passar ferramentas concretas, não são grandes ideias filosóficas somente, né? Tem, claro, princípios filosóficos por trás desse vídeo, mas a ideia é como transformar isso em ferramentas que vocês podem adotar para mudar a vida concreta de vocês, certo? Essa é a ideia da abordagem, né? Caso vocês ainda não me conheçam. Bom, então, indo para essa questão da autoacusação, né? Como é que isso acontece, né? E uma coisa que acontece, se você já tiver visto o e-book que eu disponibilizei, os 5 pilares para a vida concreta, está descrito bem claramente ali isso. O grande problema do desenvolvimento pessoal, do discurso contemporâneo de desenvolvimento pessoal, é a perda de conexão com a realidade. Existem motivos filosóficos bem complexos sobre isso, mas basicamente a gente começou a acreditar que é possível, simplesmente pelo ato de vontade, levar uma vida melhor. E, embora a vontade seja importante, a vontade constrói a partir da realidade. Você tem um ideal muito alto, desconectado das suas forças reais, não vai lhe ajudar, certo? Porque a subjetividade humana não substitui as competências concretas que a gente precisa possuir. Então você precisa entender a realidade, saber o que está acontecendo e depois desenvolver as forças reais para mudar a realidade. Então, você simplesmente ter um ideal, seja financeiro, seja até mesmo moral, religioso, de ser uma boa pessoa, e não saber como atingir esse ideal, não ter os meios concretos de como atingir esse ideal, vai criar apenas uma distância entre quem você é efetivamente hoje e quem você acha que deveria ser. E aí é que mora o perigo, porque nesse primeiro momento, né, que você adota esse grande ideal, poxa, eu podia ser uma pessoa mais bondosa, mais forte, mais em forma, mais rica, mais eficiente, e eu não sei como desenvolver as forças para chegar nesse ponto, eu não tenho um passo a passo, eu não tenho uma metodologia, eu não sei como eu adquiro essas competências,
de repente esse ideal se torna um padrão que serve para lhe acusar, para lhe mostrar sua insuficiência, como se você tivesse algo de errado nesse ideal. E aí o outro extremo disso, claro, é achar que todos os ideais são ruins, né? Não existe certo e errado, qualquer tipo de vida serve, e aí você cai no outro extremo que vai lhe levar para o ressentimento e para a frustração. Então, como equilibrar isso, né? Como não cair nesse discurso? E o principal passo é o seguinte, é você primeiro, né, perceber se esse discurso, se esse ideal está servindo para você crescer em direção a ele, ou se ele está servindo para lhe derrubar e diminuir sua capacidade de ação. Então, vou dar um exemplo bem concreto sobre isso, né? Existe, assim, para ilustrar isso. Por exemplo, se alguém chega e diz assim, poxa, Lucas, você não está fazendo um bom serviço no seu trabalho, é assim que você poderia fazer melhor. Isso é um ideal, né? Eu estou me comparando com uma versão melhor de mim mesmo, que vai me ajudar a fazer a coisa melhor. Uma outra coisa é se a pessoa simplesmente critica você e mostra sua insuficiência e você começa a ter menos energia, menos vontade, porque você caiu para baixo, você ficou amargurado, você não sabe como fazer aquilo, e de repente você pensa, caramba, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sei o suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente para executar isso. Então você veja que a questão é a direção. Esse ideal está lhe puxando para cima, está aumentando a sua capacidade de execução, ele está servindo como um caminho prático para você ir melhorando na vida, ou ele está servindo como algo para lhe humilhar, para lhe derrubar, para lhe rebater. Então, essa é a diferença fundamental que você deve ter em mente, certo? E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho bem ilustrativo disso, eu não sei se vocês já assistiram Stranger Things, e é um seriado que sempre, né, eu não vou dar nenhum spoiler, não se preocupe, mas sempre a história, basicamente cada temporada, você tem um grupo de crianças e eles estão lutando contra um monstro, algum tipo de assombração que está vindo para ameaçar a cidade deles. Uma coisa que eu achei muito interessante é que na terceira temporada, o sinal de que o monstro está tentando atacar alguém, né, o Vecna, né, o Vecna é esse monstro da terceira temporada, se eu não me engano, talvez seja a quarta. O Vecna, o primeiro sinal que ele está atacando alguém é que essa pessoa começa a se atacar mentalmente, ela começa a criar um discurso de autoacusação, ela começa a dizer, eu não sou bom o suficiente, não sou um bom amigo, eu não sou um bom namorado, eu não sei, eu falhei com as pessoas, eu sou uma pessoa errada. E esse discurso de autoacusação aparentemente é muito sensato, aparentemente os argumentos são muito bons, a pessoa parece que está vendo falhas reais, ele está dizendo, poxa, eu não mereço isso, eu não mereço o amor dos outros, eu não mereço ter coisas boas na minha vida, eu falhei com os outros e agora eu mereço ser punido. E justamente por ele parecer tão sensato, parecer tão vindo de um lugar da realidade, né? Aí a pessoa vai se deixando dominar, se deixando levar por isso, e na verdade esse discurso não é dela, esse discurso é do Vec, né, do monstro lá acusador, que está justamente minando a capacidade dessa pessoa de acreditar em si mesmo. E fazendo isso, ele está abrindo uma via de ataque para matar a pessoa. Então, assim, é muito interessante. Obviamente é uma história, né, fictícia, não é um seriado, mas tem aí alguma coisa da realidade. Quando a gente abre essa porta para autoacusação, para ficar se derrubando, para ficar dizendo, não estou à altura de um certo ideal, a gente está abrindo a porteira para começar a entrar nessa espiral autodestrutiva. E aí você tem que pensar assim, poxa, de onde é que está vindo essa acusação, né? Essa acusação está vindo da tentativa de me puxar para cima ou de me derrubar, né? De me derrubar, de me colocar para baixo. Isso é uma coisa que eu converso muito. Alguns de vocês sabem que a minha esposa é psicóloga também, a gente se conheceu na faculdade, e ela trabalha, ainda trabalha hoje com isso, e a gente sempre conversa, depois que a gente vê esse seriado, a gente, caramba, essa é a melhor descrição, em termos assim, né, populares, do que é o discurso negativo, né, a narrativa de autodestruição. E a gente sempre passou a usar isso como um atalho, assim, quando a gente vê uma crítica, ou a gente começa a se sentir mal, a gente diz, será que isso é uma conversa minha ou será que isso é uma conversa do Vecna, né? Será que isso está ajudando a eu crescer, né? Está me ajudando a crescer, a realizar meus projetos? Ou isso está ajudando o Vecna a se tornar mais forte e derrubar as minhas energias? Então, isso é uma coisa uma mudança simples, né? Isso que eu estou dizendo talvez pareça até bobo para alguns de vocês, mas na verdade é muito importante. Sempre que você estiver no seu dia a dia e você começar assim, caramba, eu não sou capaz de fazer esse trabalho. Eu não sou capaz de conseguir esse emprego que eu estou querendo. Eu não sou capaz de fazer essa mudança de hábito. Eu não sou forte o suficiente. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não sou bom o suficiente de me relacionar com os outros. Fazer essa pergunta para você, né? Será que esse discurso está me ajudando ou está me prejudicando? E será que eu não posso mudar essa história de um jeito que ela leve ao crescimento?
Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, se você tem que fazer um trabalho e você não está conseguindo fazer aquele trabalho, né? Você, de repente, ficou ali como responsável de um projeto e você não está conseguindo dar conta daquilo que você esperava conseguir naquele projeto. Um jeito é você acreditar no Vecna e dizer, não, eu não sou bom o suficiente para isso, eu não nasci para isso, foi um erro, eu não mereço estar aqui. Outra coisa é você dizer, tem alguma coisa aqui que eu poderia saber e eu ainda não sei. Tem alguma coisa aqui que eu poderia estar fazendo melhor. Tem algum conhecimento que me falta agora, mas eu tenho as ferramentas para adquirir esse conhecimento. Tem um hábito que eu ainda não adotei, mas eu tenho as ferramentas para adquirir esse hábito. Então, isso é uma pequena mudança de perspectiva, né? E parece algo bobo, talvez, para alguns de vocês. Vai parecer bobo, mas já é o Vecna dizendo aí que isso é bobagem. Mas se você mudar essa perspectiva, você abre a possibilidade da mudança, né? Você possibilita que você se torne uma pessoa diferente. E aí, em vez daquele seu discurso se tornar paralisador, acusador e lhe colocar para baixo, ele vai abrir uma porta. Você diz, não, peraí, não é que eu sou ruim. É só que está me faltando uma competência. É só que está me faltando um conhecimento. É só que está me faltando algum tipo de força. E outras pessoas já também tiveram essa falta e resolveram esse problema. Outras pessoas também não sabiam como fazer isso e aprenderam como fazer isso. Então, em vez de ser algo que eu sou errado, é só algo que está me faltando agora. E que, assim como milhares de pessoas antes de mim resolveram esse problema, eu também posso resolver esse problema. Então, você vê que é uma mudança imensa, na verdade, porque você troca um problema por uma possibilidade. Você troca uma dificuldade por uma oportunidade. E aí, aquele ideal, aquilo que você está buscando, deixa de ser alguma ferramenta para bater na sua cabeça e se torna uma estrela guia, um norte para você melhorar, algo que você pode continuar buscando e crescendo e se fortalecendo para alcançar. Então, faça essa reflexão, assim, essa é a ferramenta, e isso você vai ter que fazer o resto da sua vida, certo? Porque o Vecna está sempre à espreita, sempre querendo entrar na nossa mente e atrapalhar a gente. Então, hoje em dia mesmo, né, de vez em quando eu estou fazendo algum projeto, eu faço esse exercício de, poxa, eu estou me sentindo mal, isso não está indo como eu gostaria, eu estou me sentindo ali frustrado. Eu penso, mas espera aí, né? Essa frustração, ela está me puxando para baixo ou não? Qual é o caminho que ela está me mostrando? O que é que eu posso fazer? Quais são as ações? Quais são as competências que eu posso adquirir para me fortalecer e sair dessa situação? E muitas vezes é só você refazer a frase, é só você contar a história do mesmo jeito, mas com uma pequena diferença na narrativa, né? De eu não sou capaz, eu ainda não sou capaz. Eu não sei fazer isso, como eu preciso aprender isso. Só uma pequena mudança de narrativa abre ali um caminho novo e você pode, de repente, continuar crescendo e, principalmente, fazer algo de bom para o mundo, né? Essa é a grande questão, assim, essa é a grande saída do Vecna. É você não perder de vista de que você tem algo a contribuir. As suas ações têm valor, o que você faz hoje, né, pode ser um bem para as outras pessoas. E se você se deixar se atacar, se você deixar se colocar para baixo, você está, na verdade, fazendo mal aos outros, porque você está limitando a sua capacidade de criar coisas novas amanhã e depois. Então, por pior que tenha sido a sua vida até agora, até esse momento, não prive os outros dos seus talentos, não prive os outros das ações que você ainda pode fazer, certo? Você ainda pode fazer muita coisa. E o primeiro passo é não cair nesse discurso de autoacusação. É acreditar nas suas forças para você continuar agindo e continuar criando coisas boas para os outros. Então, essa é a mensagem, essa é a ferramenta que eu tenho, que eu tinha para passar para você. E se você ainda não está na minha lista de e-mail, entre. Eu vou gravar outras aulas assim. Eu tenho dado uma organizada nesse material, pegando as ferramentas que eu vejo que são mais úteis. E eu tenho mais ferramentas como essa para passar para você. Então, quem tiver na lista de e-mail, vai sempre receber as novidades e vai ficar sabendo dos próximos vídeos como esse. Tenha um bom dia, não caia na conversa do Vecna e até a próxima.